eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Turma, lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das páginas 277, 278, 279, 280 e 281 do livro didático e das páginas 61 e 62 do caderno de atividades. Bom, eu vou iniciar com o livro didático, ok? Lá na página 277. Monossílabos tônicos e monossílabos átonos. Leia em voz alta, sem pressa, e procure perceber quais são as sílabas mais fortes das duas frases a seguir. Primeira, não depende apenas da nossa vontade, a fim da violência em nosso tempo. O fim, desculpa, não depende apenas da nossa vontade, o fim da violência em nosso tempo. A 2, frase 2. Não dá para enfrentar sozinho as resistências das pessoas em aceitar o diferente. Na escrita dessas duas frases, percebemos que a palavra dá sem o acento gráfico e a palavra dá com o acento gráfico responde no caderno. Então, o que ele quer saber? Na primeira, na letra A, qual é a diferença de sentido entre as palavras destacadas na frase 1 e 2? Então, na frase 1, eu tenho o dá, que é uma preposição. É como se fosse o de mais a, como eu já expliquei para vocês. O dá e o do, eles fazem um papel aí de preposição. É como se fosse de mais o, de mais a. Então, forma dá e do. Então, na oração, né, na frase 1, eu tenho o dá como preposição. E na 2, ali no início, ó, não dá para enfrentar. Ali, o dá vem do verbo dar. Então, já não é mais uma preposição. Aquele acento ali o transforma em um verbo, do verbo dar, tá? Então, sem o acento é a preposição de mais o, de mais a. Com o acento é uma forma do verbo dar, ok? Ao pronunciar as frases, o que você percebeu nas duas palavras que pudesse justificar a ausência ou uso do acento gráfico? Então, na frase 2, o dá é pronunciado com destaque, ou seja, ele é tônico, ele é forte, tá? Então, quando vocês forem escrever o dá como verbo, que vem do verbo dar alguma coisa a alguém, né? Vocês têm obrigatoriamente que acentuá-lo. Quando for preposição, não, ok? Porque com o dá acentuado, ele é tônico. E o dá sem acento, ele é átono. O dá sem acento, preposição. O dá com acento, verbo, do verbo dar, ok? Leia as frases a seguir em voz alta, sem pressa, observando a mesma coisa, né? Como aparecem todas as palavras monossílabas. Em seguida, no caderno, faça um quadro com 2 colunas e separe os monossílabos átonos em uma coluna e os monossílabos tônicos em outra. Então, aqui você vai ter que fazer com todos, tá? Todos os monossílabos. Estava só na casa e não se sentia solitário, queria estar apenas com seus pensamentos. Então, separando os monossílabos átonos, eu tenho na, e se, que significa que nós falamos geralmente si, tá? E os monossílabos tônicos, só, não, com e seus, ok? Na letra B, por mais que tentássemos, não conseguíamos pôr o carro em funcionamento, tivemos de ir a pé. Então, os monossílabos átonos, por, sem acento, que, o, em, de e a. Os monossílabos tônicos, mais, não, por com acento, ir e pé. O por sem acento ali é o que? Uma preposição. O por com acento é o verbo, tá? Então, turma, nem os monossílabos tônicos podem ser palavras sem acento também. Reparem aqui, ó, com, não tem acento e é ato e é tônico. Seus, porque ele pronuncia forte. Aqui, ó, mais, tá? Ir, não tem acento, mas são tônicos. Por quê? Porque a pronúncia deles são palavras que têm pronúncia forte, tá? Leia a frase a seguir em voz alta, preste atenção aos termos destacados. Pedro admitiu seu erro e se sentiu no céu. O que você pode observar de semelhante e diferente entre eles? Então, olha só, no primeiro seu, eu tenho C, olha o som do E fechado, E, C, U. E no segundo, céu, é aberto,
Tá vendo? Então eu tenho de diferente ali a pronúncia, porque o primeiro seu é o E fechado e o segundo céu é aberto, tá? Então ambos os termos também são o quê? Monossílabos. Então, sendo monossílabos, eles são iguais nesse ponto. Ambos os termos são monossílabos e formados pelo ditongo. Por que é ditongo? Duas vogais que não se separam, ok? A diferença entre eles é o E fechado e o E aberto em céu. Então, em seu, ele é fechado, ó, C, eu, é como se eu tivesse o circunflexo ali em cima do E. E o céu é aberto, o E é aberto. Então, essa é a diferença. E igual, né, é porque os dois são monossílabos e terminam em ditongo. Compare as duas colunas a seguir. Mel, véu, 6 réis, bois, sóis. Observando as palavras, que regra de acentuação pode ser formulada? Então, qual a regra? Acentua-se os monossílabos tônicos, lembra a mesma coisa dos oxítonos também, terminados nos ditongos abertos, el, ei e oi, seguidos ou não de s. Então, eu tenho os monossílabos tônicos, el, ei e oi, que são acentuados, seguidos ou não de s. A mesma coisa dos oxítonos também, el, ei e oi, quando oxítonos também são acentuados, ok? E monossílabos também. Leia em voz alta e de forma expressiva o seguinte trecho da letra de canção. Então, vocês leiam, né? Eu espero que vocês tenham lido. Eu não vou ler. Fala do Brasil nativo, ok? Com expressividade que ele fala, é porque quando nós lemos uma poesia ou uma música, a gente tem que ter entonação para ler, tá? Igual aqui, ó. Vou ler o primeiro aqui, ó. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira. O que nessa terra dá e o que é que dá? Tá vendo? Então você tem que ler com expressividade, com um tom, né, mais alto, mais forte, principalmente quando se tem acento nas palavras, ok? Então ele pergunta logo abaixo: você concorda com a afirmação contida nos versos? Ou meu coração se engana, ou uma terra igual não há? Por quê? É uma resposta pessoal. Se fosse eu a respondê-la, eu falaria que sim, eu concordo. Eu concordo, meu coração não se engana, ou na terra igual não há. Eu concordo que não existe terra como o Brasil, né? Eu gosto do Brasil, embora existam muitas corrupções e muitas coisas ruins, não sabemos disso, mas no modo geral, eu acho que é uma terra muito boa para viver, tá? Então eu concordo com o verso, terra igual não há. Então, isso que você teria que fazer. Você concorda ou não? E justificar. A minha justificativa é porque eu acho que realmente é uma terra excelente para viver. Embora tenha, igual em todos os países também, tenha suas coisas ruins. Ok? Então, uma resposta pessoal. Você poderia ter colocado sim ou não e justificar. Que tipo de efeito produz a predominância de oxítonos e de monossílabos tônicos ao se ler em voz alta a letra de canção? Então, geralmente, quando nós temos repetições, quando nós temos esses oxítonos, esses monossílabos tônicos, o que vai acontecer? Vai existir uma sonoridade dentro do texto, dentro da poesia, dentro da música. Então, uma possibilidade de resposta seria: são as palavras que mais conferem ritmo alegre e vivacidade à música. Tá? É como se trouxesse o quê? Sonoridade para a música, melodia para a música. Se você colocou sonoridade, melodia, também está correto, ok? Lembrem-se que aqui é uma possibilidade, mas tem a ver com isso, tá? Com ritmo alegre, com musicalidade, ok? Se você colocou, correto. Além das oxítonas e dos monossílabos tônicos, que outro traço sonoro é bastante evidente ao se ler em voz alta esse texto? Que efeito ele produz? Então aqui também existe uma possibilidade. Se você colocou diferente dentro do contexto, está correto, tá? A presença marcante do som representado pela vogal a mais aberta das vogais, transmite alegria. Parece também dar ideia de claridade e otimismo. Lembra que quando nós temos repetições de vogais numa mesma estrofe, no mesmo verso, né, nós temos o que? Uma assonância, uma figura de linguagem chamada assonância. E a assonância traz justamente isso, a musicalidade, o ritmo da poesia ou da música, ok?
Se você colocou assonância também, está correto. Suponha que você seja revisor do texto de um jornal e cheguem os seguintes trechos, em que os alunos omitiram todos os acentos gráficos para escrever mais rápido. Cabe a você acentuar corretamente as palavras para liberar as frases para a edição final. Mãos à obra. No caderno, copie apenas as palavras que devem ser acentuadas e em seguida justifique o acento. Então eu tenho na letra A: em cenas sem precedentes na história, um oceano de gente afluiu a Roma para as cerimônias fúnebres do Papa. Então eu tenho quais palavras acentuadas obrigatoriamente? História e cerimônias. Elas são o quê? Paroxítonas terminadas em ditongo. E fúnebres, que é uma proparoxítona. Essas são obrigatórias, tá bom? Lembra que existem palavras que podem ser acentuadas ou não e que têm sentidos diferentes? Por isso que eu falo que essas são obrigatórias. Porque no meio dessas nós podemos encontrar aquelas que podem ser ou não acentuadas, vai depender do seu contexto. Tá? Aquela atividade que eu passei para vocês até de marcar, que era a palavra saúva, ela era obrigatória, mas eu tenho ai e aí, tá vendo a diferença? Paz e país, tá? Operação Araguaia e o primeiro livro sobre, eu li E, porque está sem acento, mas na verdade Operação Araguaia é o primeiro livro sobre a guerrilha na Amazônia, baseado em relatório do Exército. Então eu tenho obrigatoriamente o E, tá? Que é uma monossílaba tônica, Amazônia e relatório, paroxítonas terminadas em ditongo e exército proparoxítono. Ameaça de novo vírus, milhões de pessoas mortas pode ser no terrível saldo da gripe do frango. Então eu tenho obrigatoriamente vírus e terrível, que são paroxítonas, uma terminada em US e a outra terminada em L. A última edição de uma revista científica inglesa traz uma boa notícia na luta contra o HIV. Então eu tenho última e científica, que são proparoxítonas, notícia, paroxítona terminada em ditongo, ok? Todas proparoxítonas, na terceira sílaba, são acentuadas, contando de trás para frente. Agronegócios são os novos aliados das ONGs na batalha pela preservação ambiental de áreas cultiváveis. Então eu tenho agronegócios, áreas e cultiváveis, que são paroxítonas terminadas em ditongo. O recém-lançado livro de Manuel de Barros está sendo muito bem aceito pela crítica. Recém-lançado, né, que é recém, está e crítica, oxítona terminada em, no caso de recém, e a, no caso de está, e crítica proparoxítona. Eu li tudo, mas é recém, oxítona terminada em, está, oxítona terminada em a e crítica proparoxítona. No trevo da rodovia Anhanguera, o governador diz que, sem aumentar o pedágio, o governo teria de pôr dinheiro no sistema. Então, pedágio e pôr. Pedágio, paroxítona terminada em ditongo, e pôr vem do verbo pôr para diferenciar o acento de pôr preposição. Página 280, eu tenho um texto aí ao qual vocês deveriam ler para fazer a interpretação, ok? Então vamos à interpretação. Qual é a ideia principal defendida pelo autor do artigo? Então, a ideia principal é que o bullying é usado para ganhar popularidade entre os adolescentes, porque o texto fala sobre o bullying, tá? Qual é o principal argumento do autor para defender a ideia apresentada? Então, uma possibilidade de resposta seria argumento de autoridade, ok? Pesquisa, argumento de autoridade. Se você colocou um outro argumento que tenha a ver, correto, tá? Lembrem-se que aqui é uma possibilidade de resposta. O artigo mostra um fato. Pesquisa conclui que os jovens usam a humilhação do outro com estratégia de poder. Qual é a opinião de vocês sobre este fato? Vocês concordam totalmente com o que é expresso no texto? Vocês discordam com o que é expresso? Ou vocês concordam parcialmente com as ideias apresentadas? Então, o que você teria que fazer? Colocar uma dessas, ou a letra A, ou a B, ou a C.
e justificar, tá? Aqui fala que era para fazer em dupla, mas vocês, claro, teriam que fazer sozinhos, ok? Então, seja qual for a opinião de vocês, justifique suas respostas, ok? Então, vocês vão concordar totalmente com o que é expresso no texto, vocês vão discordar ou vocês concordam parcialmente. Tendo essas respostas, né, que vocês teriam que escolher, justificar é dizer o porquê você acha isso, ok? Não precisava deixar de fazer, porque não tem como fazer com o colega, então dava para fazer sozinho. Toda vez que tiver uma questão assim, é como eu já falei, pode fazer sozinho a sua questão, tá bom? No texto, o autor apresenta soluções. Quais são essas? Quer palpites? Companheirismo, amizade, solidariedade, cooperação e ajuda, entre outros tantos. Que outras soluções vocês dariam para combater a violência e a intolerância da prática do bullying? Então também é uma resposta pessoal. Aqui ele faz algumas soluções, a apresentação de algumas soluções, né? Que seria para combater o bullying: companheirismo, a amizade, a solidariedade, a cooperação e a ajuda, tá? Então, quais outras vocês poderiam inferir para que essa prática do bullying, né, essa intolerância, né, dessa violência, porque é uma violência, terminasse? O que nós poderíamos fazer para combater o bullying na escola? A não ser isso tudo aqui. Nós poderíamos dar alguns castigos, né? Quem praticasse um bullying, ganhasse assim, um balão de ficar 3 dias sem ir à escola, seria bom, não seria? Porque isso aqui machuca e fere muitas pessoas, por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós achamos que é bobeira, mas não é, tá? Então, vocês teriam que colocar aí, eu colocaria assim, eu daria uma sugestão da pessoa ficar 3 dias sem ir à escola, perder tudo nesses 3 dias, e o professor não repetir nada, mesmo se fosse prova, porque aí, né, a pessoa ia parar de fazer isso com um colega, não é verdade? Leia. A lei número 3.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. Sabendo dessa informação, conversem. O que fazer quando vocês presenciam alguma intimidação que pode ser caracterizada como bullying? Bom, se você está vendo um colega fazer isso, você pode comentar com o professor que está em sala de aula ou com a diretoria. Não é verdade? Eu acho que é o caminho mais certo. O que fazer quando vocês são as vítimas do bullying? A mesma coisa. Se você se sentir vitimado na escola, você tem que falar com o professor que está em sala de aula para o professor tomar as providências. Essas providências, primeiro, eu acho que parte de uma conversa, e se não adiantar, é levado até o diretor da escola ou até a coordenação para que eles possam aí inferir o que eles têm que fazer, o dever deles, ok? Mas o que nós não podemos admitir é que isso continue acontecendo em pleno século XXI, onde a questão, né, na qual a questão do bullying é muito comentada. Então, nós não devemos aceitar esses insultos, nem físicos, nem psicológicos. Tá? Lembrem-se disso, não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Isso é muito importante. Lembrem-se sempre disso. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Tá? Então vamos partir para agora as atividades do caderno de atividades. Monossílabos tônicos e monossílabos átonos. Reveja a regra de acentuação dos monossílabos tônicos. Então, os monossílabos tônicos são acentuados quando terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Os monossílabos átonos não são acentuados. São considerados monossílabos átonos artigos como a, os, a, as, e uns. São os únicos, né, definidos e indefinidos. E conjunções como mas, e, pois, nem, ou, e por aí vai. E os pronomes oblíquos, que são me, ti, si, lhe, o, os, a, as, e por aí vai também. Reescreva as frases a seguir e acentue os monossílabos tônicos destacados quando houver necessidade, de acordo com a regra, né? Então aqui, ó, as más notícias pegaram a todos nós de surpresa, mas soubemos manter a calma para decidir o que fazer. Então eu teria que colocar acento no primeiro mas. Lembram? Eu passei isso para vocês quando eu expliquei essa matéria.
as más notícias, ou seja, notícias ruins, quando for esse tipo de mas, ele recebe acento. Quando for conjunção, mas, quando indicar a oposição da primeira frase, né, da primeira oração, não recebe acento. O jogador dá uma olhada rápida para a lateral, percebe um espaço e dá um lançamento para o companheiro da esquerda fazer o gol. Então, onde que tem o acento? Em qual dá? Quando for o verbo, né, do verbo dar, quando vier do verbo dar. Então, aqui, ó, quando ele dá uma olhada, ele está praticando conjugando o verbo, né? Ele dá uma olhada. Então, é um verbo, tem que ser acentuado. E percebe um espaço e dá um lançamento. Também é um verbo. Já o último, aqui, ó, repara, para o companheiro da esquerda fazer o gol. Então, não é dá à esquerda, não. É da esquerda, preposição. Então, nos primeiros dois dás aí, tá? O primeiro e o segundo, que são verbos que vêm do verbo dar. O terceiro é preposição, não precisa. Mesmo diante da seca, a fé do povo do sertão nordestino os mantém esperançosos. Então, fé, que tem acento, monossílabo, tom, terminado em E. Não dê folga para o cuidado. A economia de água tem de aumentar. Reparem, a economia de água, olha como que eu falo essa palavra como se fosse I. A economia de água, essa preposição de água, tem de aumentar. Então, são preposições, não recebem acento. Agora, olha a diferença. Não dê folga. Vem do verbo dar também. Então, recebe o acento circunflexo. Não dê folga. Diferença de da preposição, que é escrita com E, mas nós falamos de, tá bom? Na foto abaixo, leia o título de uma matéria publicada em jornal. Design na forma. Então, eu tenho aqui esse anúncio, né? Coração de designers com... Ai, gente, essa miopia é complicada. Conhece melhor o mercado e desenha parcerias para ter destaque, tá? Então, vamos ver as perguntas. Compare o uso da palavra em destaque no título acima com o uso dela nessa frase. Então, aqui, ó, a escola forma indivíduos mais preparados para o mercado de trabalho. Então, segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, podemos utilizar a palavra forma com a vogal aberta. Né? Tá vendo? Forma. Como sinônimo de fetio, ou para referir à forma conjugada do verbo formar. A palavra forma, com a vogal fechada, ou como sinônimo de molde, recipiente que se usa na culinária, em que se informam alimentos para serem cozidos, assim como bolos, né? Qual é o sentido em que foi empregada a palavra em discussão no título da matéria? Então, recipiente que se informam, se moldam coisas, tá? Aqui, ó, forma, tá bom? Então, foi usada no sentido de que se informam, se moldam coisas, o O fechado, tá bom? Entenderam? Forma. Tá? Então, existe uma diferença de pronúncia. O e O. Quando é O fechado, então, geralmente vai ser o quê? Recipiente em que se informa, se moldam coisas. Lembra que a palavra forma mesmo, de bolo, pode ser ou não acentuada, tá? Ela, eu tenho essa possibilidade de acentuá-la ou não, ok? Lembre-se disso, eu passei na última aula para vocês. Aqui é a explicação de 1990, mas isso já mudou, tá? Pode ser hoje em dia ou não acentuado. Leia a explicação dada por um especialista sobre forma e forma. Acentua-se facultativamente, foi o que eu falei, facultativamente pode ser ou não acentuado. A palavra forma, substantivo, distinta de forma, substantivo, terceira pessoa do singular do presente do indicativo ou segunda pessoa do singular do imperativo do verbo formar. Adendo, a grafia forma, com acento gráfico, deve ser usada apenas nos casos em que houver ambiguidade. Então, o que ele quer dizer com isso? Olha, Béchar é uma excelente gramática. Gosto demais. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a palavra forma, é facultativa. Tá? É facultativa. Quando que ela vai trazer ambiguidade? Quando ela tiver aquele sentido que você vai confundir dentro da frase. Você tiver as duas palavras, forma e forma.
E aí o que você vai fazer? Você vai acentuar a forma para distinguir de forma, para não ficar ambígua a sua frase. Mas, na verdade, esse acento é facultativo, você pode ou não usá-lo. Então, ele dá um conselho aqui, o Béchar, como se ele falasse que você deveria usá-la para não formar ambiguidade, porque se você não usar, você vai ler as duas dessa forma, que é a forma e não forma, tá bom? Só depois que você vê o sentido do texto é que você vai usar forma. Então, se você for usar as duas palavras em uma mesma oração, em uma mesma frase, não custa colocar o acento, mas esse acento é facultativo, você pode ou não colocar. A palavra forma substantivo, esse aqui eu já li, né? A utilização do acento diferencial é facultativa desde a entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990. Ser facultativo significa que quem escreve pode ou não empregar o acento, foi o que eu falei. Depois desse acordo de 1990 teve outro, tá? Em 2012 entrou em vigor a nova regra, que foram aquelas que eu mostrei para vocês, dos acentos diferenciais que não são mais utilizados, do el, oi e ei, quando paroxítonos não são mais acentuados, como ideia, vendo? Jiboia, joia, não são mais acentuados, e antigamente era, antes dessa reforma que entrou em vigor, se eu não me engano, em 2012, acho que foi isso mesmo. Então, esse acordo ortográfico de 1990 também existiu outro em 2012, tá? Existe um outro. Sempre, né, vão existir reformulação aí da gramática, isso aí sempre vai existir, mas quando existir nós vamos estudá-las, tá bom? Então aqui ele fala, qual é a provável razão de o acento diferencial ter sido usado, no título da matéria jornalística em estudo? Então por quê? Para evitar a ambiguidade, ou seja, evitar que o leitor entendesse a palavra como verbo na terceira pessoa do presente do indicativo forma. Foi o que ele explicou, para não haver ambiguidade, tá? Então, para não haver essa ambiguidade aqui, ó, se não tivesse sido acentuado, nós leríamos design na forma, tá? Então, ele quis dizer forma, por isso que ele colocou, mas ela é facultativa, lembrem-se disso. Bom, turma, eu termino a correção por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.